Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professor Felipe Molinar e nesse vídeo nós vamos tratar sobre um assunto de extrema importância para a engenharia, que é máquinas simples, a sua análise estrutural voltado para a mecânica, para a engenharia estática. Máquinas simples, aqui muitos itens nós já estudamos anteriormente sobre a chamada análise dos corpos rígidos, o equilíbrio desses corpos rígidos. Neste ponto nós vamos tratar justamente dessas teorias da análise estática de máquinas simples e seus princípios de funcionamento. Muitas outras disciplinas também utilizam essa ideia de máquinas simples, por exemplo, a mecânica dos sólidos, elementos de máquinas para fazer o dimensionamento, o detalhamento dos seus principais componentes. Então essa ideia de máquinas simples, ela sempre fez parte e faz parte da vida em sociedade. Muitas vezes a máquina tem a finalidade básica de substituir os grandes esforços que quem deveria fazer esse esforço seria a pessoa. Então a máquina ela vem justamente para tentar reduzir esse esforço. E aí o crescente desenvolvimento das atividades comerciais, por exemplo, lá podemos citar o petróleo, óleo, gás, mineração, agricultura, transporte, o setor aéreo e também o setor espacial. Então eles tornam necessários aumentos e diversificações em relação a novas máquinas e a novos mecanismos para nós trabalharmos e projetarmos aqui no campo da engenharia. Então, essas questões lá do engenheiro projetista, muitas vezes ele é responsável formalmente, inclusive pela sua questão legal das suas atribuições, ele é habilitado para propor itens de máquinas e componentes de sistemas mecânicos visando a segurança do operador. Então, muitos fatores que afetam a segurança das máquinas e eles devem ser tratados criteriosamente ao longo do projeto. Então, por exemplo, um dos itens que é a tensão nos componentes que ele está sujeito, ele passa por uma análise anterior de máquinas via análise estrutural, objetivando pegar as questões das forças, quais são os momentos também atuantes, então para prever o que se chama de um nível aceitável de tensão no componente em projeto, inclusive justificando as questões da escolha do tipo de material adequado, a sua tensão que o material pode suportar perante aquele tipo de esforço. Então a nossa proposta justamente aqui é trabalhar uma compreensão mais adequada sobre aspectos iniciais de análise de forças, a fim de proporcionar suporte técnico básico aqui à ideia de análise de máquinas simples. Então, vamos aqui trabalhar alguns conceitos iniciais, algumas abordagens. Por exemplo, será que você é capaz de erguer um automóvel sozinho? O que será que é importante para que essa imagem ou essa representação seja possível? Então muitas das questões aqui elas trabalham justamente nas ideias de máquinas que devem ser desenvolvidas para reduzir esse tipo de esforço. Então a questão de máquinas, um conceito bem simples aqui, antes de nós adentrarmos nas partes que são usualmente ditas como máquinas simples, as máquinas elas podem ser estruturas ou aqui são composições interligadas de elementos que contêm partes móveis e elas são projetadas justamente para transmitir ou alterar forças ou torques de entrada para torques ou forças de saída. Então ela tem a finalidade básica aqui de modificar forças, ela tem a ideia de mudar essa direção ou até aumentar a velocidade e realização deste trabalho que nós estamos executando. Então tem que também observar a questão da máquina aqui, que ela pode também ser utilizada para incluir sistemas químicos e elétricos aos sistemas mecânicos. Então a questão da segurança, da proteção da máquina, do respeito, por exemplo, no caso brasileiro, de uma norma regulamentadora número 12, a NR12, também nós devemos trabalhar no sentido de saber quais são essas partes que essa NR trata para questões de máquinas e equipamentos, e também saber que esses dispositivos mecânicos mais usuais, eles proporcionam que outros dispositivos mais elaborados sejam projetados aqui para nós. Então, são 5 itens dessas máquinas simples aqui que nós podemos trabalhar. Um deles é a alavanca, que é
um sistema bem primitivo. Um segundo também é a questão do plano inclinado. Outro é o sistema de roldanas. Aqui também tem a questão das armações simples, e também é possível aqui fazer um desmembramento também na questão dos parafusos e volantes e eixos também utilizados. Então observe que a ideia de máquina simples aqui, ela passa pelas alavancas, os planos inclinados, análise de roldanas ou polias no caso, e de armações simples. Então a análise dessas máquinas aqui para nós, os chamados procedimentos de análise aqui, procedimento de análise, se for possível nós falarmos dessa forma aqui no caso, um procedimento de análise. O objetivo então geral da análise das máquinas é justamente estudar a capacidade das forças atuantes por todos os seus elementos constituintes, ou seja, sabermos quais são as forças que atuam nesses elementos, e disso nós conseguimos projetar os componentes. Então, observe que para nós analisarmos estruturalmente uma máquina é necessário utilizar uma variedade de conhecimentos anteriores, as leis, as 3 leis de Newton, as questões do sistema, por exemplo, do equilíbrio de corpos rígidos, quais são as reações que atuam nos pontos de apoio. Então, uma variedade de matérias ou de conteúdos anteriores aqui é sempre muito importante para fazermos essas análises. Por exemplo, uma questão da máquina que ela pode ser composta por várias partículas em estado de equilíbrio, ou por elementos que se chama de duas ou de várias forças atuantes em equilíbrio. Então, para analisar essa máquina aqui, nós devemos o que se chama de estruturar, além do diagrama de corpo livre, nós devemos decompor essa máquina seguindo o mesmo procedimento lá que nós adotamos para uma estrutura qualquer, traçando esse diagrama de corpo livre a cada elemento sujeito à ação de força. Então, nós podemos separar esses elementos de força aqui para tratar justamente como um diagrama de corpo livre. Então, uma delas, aqui iniciando bem simples esse nosso entendimento, a questão, por exemplo, da alavanca, é uma das máquinas mais simples que se pode estudar aqui, e muitos associam a questão da alavanca, inclusive, para questões de recreação, para diversão também, outros também para as questões do corpo humano, para a movimentação no esporte, as questões que envolvem, por exemplo, a movimentação, inclusive para a fisioterapia, aqui os pontos ou eixos de contato que transmitem forças chamadas para nós aqui agora forças potentes no caso, e as forças resistentes ou de resistência no caso. Então, inclusive para aplicações bem básicas, para cortadores de unhas. Então, tudo isso aqui é a alavanca. Então, esses casos aqui para nós, bem estruturados de início, a alavanca ela tem um que se chama de ponto de apoio ou de fulcro aqui para nós. Então ela consiste aqui justamente numa carga a ser levantada, sendo denominada de força resistente. Então, se nós estruturarmos essa base dela, ou ponto de apoio ou fulcro, e colocarmos uma barra, e essa barra ela tem um ponto que é o que se chama de centro de gravidade dela, diferente do ponto de apoio, e se nós colocarmos uma bolinha de resistência ou uma força resistente aqui no caso, podemos representar pela letra R aqui no caso de resistência, ou FR no caso de força de resistência, nós temos uma força de potência aqui no caso, ou um P. Então pode ser R ou força de resistência, ou P ou força de potência aqui no caso, força de potência. Então o que nós temos nessa sistemática da alavanca aqui? Observe que a força a ser aplicada aqui nas extremidades dela aqui que levantam essa carga, são dadas por forças potências que devem levantar essas resistências aqui no sentido oposto. Então, observe que o efeito da aplicação dessa força potente P aqui faz com que esse sistema ele rotacione em relação ao ponto de apoio, em relação ao ponto de apoio ou ao fulcro aqui no caso. Então, se nós temos essa
esse sistema de força potente aqui no caso, ela vai tender a proporcionar um momento aqui de giro ou uma rotação. Então, tem uma rotação aqui, que ela funciona justamente como um eixo de rotação. Então, esse nosso ponto aqui é um ponto de rotação aqui para nós. Então, um outro sistema, a ideia lá para o peso resistente à carga, então ele produz um torque em um sentido que deve ser justamente vencido por um torque no sentido oposto, que é produzido pela nossa força potente, que é a extremidade aqui mais longa. Então, como o braço dessa nossa alavanca, que uma ideia bem em geral, ele é maior, então é possível levantar a carga exercendo uma força menor do que o peso da carga. E esse sistema de alavanca aqui, você já deve ter observado em outros estudos anteriores da física, que quem traçou essas ideias iniciais foi justamente Arquimedes, que ele estudou aqui o que se chama da máquina mais antiga, ou da máquina simples mais antiga, que é justamente a alavanca, que o Arquimedes, então ele aí nasceu em 287 e veio a falecer em 212 a.C., no caso. Ele viveu e nasceu em Siracusa, aí numa região da Magna Grécia, que hoje, atualmente, é o sul da Itália. Estudou em Alexandria, no Egito, e deixou para a humanidade, inclusive, inúmeras intervenções e descobertas aí no campo da tecnologia. E uma das principais está justamente a lei que rege o equilíbrio desse nosso estudo aqui sobre as alavancas. E aí vem aquela célebre frase dele dizendo que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Então essa é a sistemática aqui para nós entendermos justamente a questão da alavanca. Então, seguindo aqui para nós, a ideia da alavanca, essa potência aqui, ela tem o que se chama de uma distância em relação ao ponto de apoio, dado aqui pela letra A. Então, ela tem uma distância A, e depois a resistência, ela tem uma distância também, que é dado pela letra B. E aí, o que nós temos aqui para o CG? Nós também temos uma distância C. Então, essa é a sistemática justamente que nós atuamos aqui para a questão da alavanca. Só para nós estruturarmos, devemos entender o seguinte, que na questão da alavanca, nós temos duas questões para o equilíbrio. Uma delas é o que se chama de equilíbrio de rotação. Aqui, vamos colocar aqui o equilíbrio de rotação dessa alavanca. E lembrando, a questão de equilíbrio de rotação, ele é justamente dado pelo somatório dos momentos igual a zero. Então, se nós tivermos um somatório de momentos aqui nesse ponto de apoio, vamos colocar aqui no ponto de apoio igual a zero, o que nós vamos ter nessa figura aqui? Nós vamos ter o seguinte, que a força potente, no caso, o Fp ou P, aqui, vezes a distância, que é o braço A, é o braço de potência, aqui esse A é o braço de potência, e aqui o B é o braço de resistência, no caso. Então, retornando para a nossa equação de equilíbrio para a rotação aqui, nós vamos ter a potência, ela está fazendo num sentido anti-horário, então sentido anti-horário ele é positivo aqui para nós, então potência, a força potente vezes o braço de potência aqui, e ele vai ser aqui mais um outro item, que é a sistemática da força aqui expressa justamente por essa nossa barrinha, ou seja, o peso dessa barra. E vamos representar que essa seria uma força aqui, uma Fn no caso, aqui que ela está sendo expressa. Então, se nós verificarmos, ela está fazendo esse sentido. Então, esse sentido aqui para nós, ele fica como menos Fn vezes C, que é a distância justamente em relação ao centro da barra vezes o ponto de apoio aqui no caso. E agora aqui nós temos uma força resistente, no caso, aqui R ou FR, no caso, que nós vamos ficar, como ele está fazendo esse sentido de giro aqui no caso, menos R vezes B.
igual a zero. Então, nesse caso aqui, como nós vamos ter esse nosso sistema aqui, que é justamente o seguinte. Assim nós ficamos justamente com essa nossa equação. P vezes o A, que é o braço da força potente, é igual ao Fn. Esse Fn nós podemos entender aqui ele como sendo o peso dessa nossa barra. Então, Fn vezes C mais o R vezes o B. Então, esse é o nosso equilíbrio aqui que nós temos para a questão de rotação. E nós temos um outro sistema para manter essa alavanca aqui em equilíbrio total. Nós já fizemos o equilíbrio justamente para o momento, que é para a rotação. Nós devemos ter o equilíbrio agora, que é justamente o equilíbrio de translação. Equilíbrio de translação. Equilíbrio de translação é a ideia do somatório de forças no eixo X e no eixo Y. Só que observando, nesse nosso caso, nós temos forças aqui justamente no eixo Y. Então, se estabelecermos para cima o somatório de forças aqui no caso, vamos colocar aqui como positivo. Então, somatório de forças só no eixo Y, observe que as forças que atuam nesse nosso caso somente estão projetadas para o eixo Y. O que nós temos aqui? Uma força potente, está para baixo no caso. Nós temos uma outra aqui, que é a chamada força, agora sim, do ponto de apoio, que aparece uma força desse ponto de apoio localizada no ponto A aqui. Então, vamos colocar aqui uma FA, no caso. Então, mais FA, aqui, FA. E aí, depois, nós temos menos uma força da barra, aqui no caso, e menos uma força resistente, igual a zero. Então, a força A expressa nesse ponto de apoio, para nós aqui, é igual a força potente, mais o peso da barra, mais a força resistente. Então, essa aqui é a sistemática justamente da força para o equilíbrio de translação. Então, nós temos uma delas aqui que é para a rotação e a segunda para a translação. Então, seguindo essa nossa ideia, aqui nós podemos dizer justamente que essa alavanca ela consiste em uma barra rígida, móvel, aqui para nós, que ela tende justamente a girar aqui em torno de um ponto fixo, que é denominado para nós de fulcro. Então, esse é o conceito bem básico aqui da alavanca. Nós temos uma sistemática também de divisão, existem muitos tipos de alavancas. Então, as três principais classes de alavancas, elas têm a diferença em relação à geometria, ou seja, a posição do ponto de força potente e do ponto de força resistente. Então, uma delas aqui é a chamada alavanca interfixa. A questão da alavanca interfixa, justamente se nós considerarmos um ponto de apoio aqui, um fulcro, tem uma barra, tem o centro de gravidade no ponto preto ali, nós temos uma força resistente e nós temos esse braço A e nós temos uma força potente com o braço B. Então isso aqui é a alavanca que se chama de interfixa. Então, quando ela é dita interfixa quando o ponto de apoio situa-se entre a força potente P e a força resistente R. Exemplos básicos aqui, um deles é a questão do pé de cabra, onde que nós temos aqui um ponto de ação, no caso, e nós temos o ponto de apoio ou o eixo de rotação, e aqui o ponto resistente ou a força resistente, aqui o ponto de ação ou a força potente no caso. Outro sistema é a chamada picareta, que nós temos aqui o ponto de ação ou a força potente e aqui a força resistente. E aqui o eixo de rotação, que para nós justamente esse eixo de rotação é o ponto de apoio ou o fulcro. Outros exemplos aqui também a questão da boca de lobo como dupla alavanca. Aqui então o ponto de ação, no caso, ou a força potente, o ponto de resistência
ou a força resistente, e aqui o nosso eixo de rotação. Além disso, outros exemplos aí que nós temos é o chamado alicate de corte, a questão também de remos para barco, tesoura, martelo, gangorra. Então, todas elas são classificadas como alavanca interfixa. Uma outra é a chamada alavanca interpotente. Nessa alavanca interpotente, nós temos também a barra, nós temos o ponto, aqui o ponto de apoio no caso, nós temos aqui a força resistente no caso, ou de resistência, nós temos a distância dessa força resistente até o ponto de apoio, esse então é o B no caso aqui, para melhor representar, e depois nós temos uma força potente no caso aqui, que é esse A aqui no caso. Então, essa força potente, o P aqui, e a força que é dita alavanca interpotente, ela para ser caracterizada como alavanca interpotente, a força potente P, ela tem que se situar em algum lugar entre a força resistente R e o ponto fixo de apoio. Exemplos clássicos aí é a pinça, o antebraço humano, o pegador de gelo, vassoura, o acelerador do automóvel também. Então, um dos casos clássicos aqui são as chamadas de a vassoura e o rastel, também são exemplo simples. Aqui, o ponto fixo, então é o nosso ponto de apoio ou o sistema onde ele vai projetar a movimentação de rotação. Nós temos o ponto de ação ou o ponto de potência, aqui no caso, que pode ser representado aqui, no caso, e o nosso ponto de resistência, aqui no caso. Pois aí que está um exemplo, quanto mais distante é essa potência e resistência, aqui no caso, nós vamos ter uma aplicação maior desse sistema de vassouras para ser produzido o sistema de limpeza. Então, usar arco menor aqui no caso, tá? E arco maior. Arco menor na questão da força potente e arco maior na questão da força resistente. Nesse caso, aqui também seguindo um outro item nesse sistema de alavanca é a chamada alavanca interresistente. A alavanca interresistente é justamente aquela que a força resistente R, se nós considerarmos novamente nosso ponto de apoio, a nossa força resistente, o braço e a questão da força potente, ela vai ter o seguinte, para ser classificada como alavanca interresistente, então a força resistente R ela está situada em algum lugar entre a força potente e o ponto de apoio A, ou seja, o ponto fixo. Exemplos simples aqui que atuam na alavanca do sistema interresistente é o abridor de garrafas, carrinho de mão e o quebra-nozes. Só nesse caso do carrinho de mão aqui, que é um exemplo bem clássico para nós, esse carrinho de mão, que é também dito como carriola, aqui, ele é um exemplo de alavanca interresistente, pois justamente no uso desse tipo de alavanca exercemos uma força que ela é menor do que aquela que exerceríamos, justamente para realizar o trabalho sem o uso desse carrinho de mão. E só que em compensação, justamente, nós realizamos nossa ação durante um deslocamento muito maior do que aquele realizado pela extremidade da alavanca. Então, observando essa nossa figura, o caso A aqui, observe que a roda é justamente o sistema de rotação. Então aqui que ela produz a rotação. E a parte traseira do carrinho, aqui no caso, que é o ponto de ação ou da força potente, ele pode ser erguido acima do chão, justamente aqui para que toda a estrutura do carrinho rotacione ao redor do ponto de rotação ou do eixo de rotação. Então aqui o sistema de resistência e aqui o sistema de potência. Então nós temos distâncias aqui, uma distância dada como D1 no caso, que é a distância do ponto de resistência ao eixo de rotação, e a outra que é a distância do ponto de ação ao eixo de rotação aqui para nós. Então, seguindo isso, tá? Um outro tipo de máquina simples é justamente aquela que é o plano inclinado. Mas para que nós utilizamos justamente esses planos inclinados aqui? Uma das aplicações básicas é a chamada ideia de rampa.
Então essa ideia de rampa aqui, inclusive existem normativas legais para as alturas que devem ter as escadarias, aqui no caso. Então esse plano inclinado, ele tem a finalidade justamente de reduzir o esforço aqui para as pessoas, inclusive para as máquinas. Então, para dizer o que é um plano inclinado, ele é uma superfície plana aqui e inclinada, que ela forma um ângulo menor do que 90 graus com a superfície horizontal. Então, se nós observarmos aqui no caso, esse sistema aqui, ele tem que ser um ângulo menor do que 90 graus. Tem que ser menor aqui no caso para ser o chamado plano inclinado. Então, observe só pela definição do plano inclinado, esse pode ser compreendido como uma superfície plana, rígida, inclusive, inclinada em relação à horizontal, que tem a finalidade de multiplicar as forças aplicadas. E esse plano inclinado é uma das máquinas mais antigas do mundo, onde inclusive animais e homens pré-históricos utilizavam esses planos inclinados naturais nas encostas de montanhas para escalá-la. Aqui como exemplo, então, simples de plano inclinado, nós temos a rampa, a cunha e o parafuso. Então, vamos começar pela rampa. A rampa, como o próprio nome sugere, ela trata de uma superfície cujos pontos aqui de início e de fim. Então, aqui um ponto de início no caso, um ponto de início, e aqui, se nós pegar uma região, um ponto de final aqui, um ponto de fim, elas estão a diferentes alturas, ou seja, uma diferença de altura aqui no caso. Então, ao mover um objeto sobre um plano inclinado, uma vez de movê-lo sobre um plano completamente vertical, no caso, aqui, o que nós estamos fazendo? O total da força que é aplicada, ele é reduzido ao custo justamente de aumento de uma distância pela qual esse objeto anda. Então, nós temos justamente uma distância aqui no caso, que é uma distância ou um alcance aqui para nós. Só que o sacrifício que nós pagamos aqui é justamente de um ângulo. Muitos acreditam aqui, inclusive historiadores aqui de tecnologia e da física, eles acreditam que esse princípio da rampa ou do plano inclinado aqui, ele foi utilizado justamente pelos egípcios ao construírem as pirâmides há mais de 4.000 anos atrás. Só que os blocos dessas pirâmides, eles eram de grandes massas aqui, o que dificultaria a movimentação dos blocos para o topo das pirâmides, sem usar rampas. Entretanto, muitos ainda mistérios existem. Haja visto o tamanho daqueles blocos que deveriam ser constituídos para trabalhar na rampa, para que elas fossem justamente possível transportar os blocos até o topo da pirâmide. Então a questão dos blocos eram muito grandes e também as rampas deveriam ser longas. Então aí alguns mistérios existem até hoje em relação à questão da utilização primária da rampa. Então, a rampa aqui é uma superfície plana cujos pontos de início e de fim eles estão a diferentes alturas. Exemplos clássicos aí para sistemas de movimentação para fisioterapia também, uma rampa. Uma outra, agora, se nós sairmos da rampa e nós apenas avaliarmos que a rampa ela é um sistema que ela está projetado em um elemento horizontal, se nós traçarmos essa rampa e começarmos a girar ela, no caso, o que nós vamos observar? Que essas rampas aqui, o que ela tem? A rampa, lembre, ela é um elemento fixo. Se nós estivermos girando esse elemento aqui para nós, e nós continuarmos girando, nós vamos chegar no que se chama de cunha. A cunha, ela é um elemento móvel aqui para nós, e esse elemento móvel, justamente, ele é constituído por uma forma aqui, uma formação prismática, tendo justamente como base o que se chama de triângulo isósceles, permitindo pequenos deslocamentos aqui para nós. Então observa que era um pequeno deslocamento que ela fazia aqui para nós, um ângulo qualquer, e ela tinha uma movimentação via um triângulo aqui. Então tem um triângulo aqui para nós. Então
essa é a formação da cunha. Então ela é constituída por uma peça em formato prismático, tendo como base um triângulo isósceles aqui, e é o que se chama de ângulo agudo aqui, justamente menor do que 90 graus. Então observe que nessa questão da cunha, como ela atua aqui, que ela tem uma força potente, no caso, ela tem uma força potente aqui, e ao lado dela aqui ela tem o que se chama de força resistente para um lado e para o outro. Então ela tem forças de resistência aqui que atuam abrindo aquele material que está sendo proposto. Então essa força P, essa força potente, ela atua na face oposta às arestas aqui. Então ela tem essas aberturas, forças de resistência. Aqui a força potente, no caso, e a força resistente. Então, uns exemplos clássicos aqui de cunha são facas, navalhas, tesouras, os formões, talhadeiras, prego, machado, tudo exemplo de cunha. Um outro exemplo aqui também, no caso, é o parafuso. O parafuso ele é também um dos itens do plano inclinado, só que ele é enrolado em um cilindro disposto em hélice, e ele trabalha justamente associado a um orifício roscado. Então, o que nós temos aqui no caso, nesse parafuso, se nós conseguimos pensar aqui que o parafuso ele é um sistema também de plano inclinado, o que nós vamos ter nesse nosso item aqui é um triângulo. Aqui nós temos um triângulo. Aqui no caso, se nós tivermos um ponto A, um ponto B e um ponto C, então esse triângulo retângulo ABC, se nós imaginarmos ele como um papel, ele é enrolado sobre um cilindro. Aqui o nosso sistema de cilindro. Então ele vai enrolando, aqui no caso, ele vai projetando justamente essa nossa visão de parafuso. Então, observe que esse parafuso aqui para nós, ele nada mais, nada menos que é uma ideia de plano inclinado, que é um sistema que ele vai fazendo a movimentação dessa hipotenusa aqui, hipotenusa entre A e C, e ela vai descrevendo uma superfície do cilindro em aqui sistema de movimentação em hélice. Então, esse sistema de hipotenusa aqui, ele vai formando o que se denomina de parafuso para nós. Aqui, as funções básicas do parafuso, justamente, uma delas é manter as coisas juntos devido à formação dessa rosca que possui em torno do eixo, em que essas roscas ela prende o material circundante como se fosse dentes, e outra função também aqui é levantar os objetos. Então, observando aqui nessas questões, tá? Ele pode também ser entendido aqui o parafuso como o que se chama de um estreito plano inclinado, enrolado segundo uma hélice em torno de um cilindro que constitui o corpo do parafuso. Então, aqui o nosso sistema de hélice aqui, e aqui os ângulos, ou aqui para nós, melhor, o sistema de hipotenusa para enrolar esse sistema. Ou a movimentação do esforço aqui e da força aplicada, no caso, para unir aquele material que nós estamos trabalhando. Seguindo essa nossa ideia, aqui também um outro elemento é o que se chama de roldana. Então a roldana é um outro sistema de movimentação para máquina simples, e ela tem a finalidade básica aqui, a roldana, de redirecionar a força aplicada ou ampliar a intensidade dessa. Então a roldana aqui, ela tem algumas partes, que é o que se chama de gola. Aqui, gola para nós é o elemento justamente que se atua, onde essa gola aqui também ela pode ser dita como o que se chama de garganta. Aqui, gola, garganta, ou até, para alguns, por incrível que pareça, o gorne. Aqui no caso, vamos colocar bem aqui, gorne. Então, são formas de representar essa sistemática onde passa, aqui no caso, esse pode ser uma corda
Aqui no caso um cabo flexível ou até uma corrente. Então aqui é onde tem a movimentação da corda de um cabo aqui flexível ou até de uma corrente. Então nós temos aqui onde passa o sistema do eixo, aqui no caso, o disco aqui e a nossa alça, todo o sistema que trabalha a nossa roldana. Então essa roldana aqui, ela se constitui de uma roda, uma evolução da roda que gira ao redor de um eixo que passa por um centro aqui, ou pelo sistema de ponto central aqui no caso. Tá? Então, seguindo a roldana, ela tem dois casos clássicos dela, uma que é a chamada roldana fixa, e a roldana fixa ela tem a finalidade de alterar a direção e o sentido de forças, aqui transmitida por cordas, no caso, sem alterar o módulo da mesma. Ou seja, o que quer dizer isso? Se nós não alteramos o sentido da força, a intensidade dela aqui, no caso, é o mesmo. Então, essa polia fixa, roldana ou polia aqui, a chamada força potente, no caso aqui, se nós estivermos fazendo aqui uma força potente, aqui é a força resistente. Então, a força potente ela é igual à força resistente. Então, força potente igual a força resistente. Ou seja, a intensidade delas são iguais. E aí, o que nós temos aqui no caso? Que nesse sistema de roldanas, a chamada vantagem mecânica é igual a 1. Ou seja, a potência é igual a resistência. Então, nesse caso da roldana fixa, quando a roldana ela estiver em uso, a roldana ela não acompanha a movimentação da carga. Ou seja, essa carga aqui ela pode ter uma movimentação tanto no sentido para baixo, quanto sendo uma movimentação para cima, no caso, e ela continua fixa. Então a roldana, ela pode ser, essa fixa pode ser analisada justamente com uma que se chama de alavanca interfixa, em uma das extremidades do cabo, aplicando uma força P. Então a pessoa aqui aplicando essa força P, no caso, e na outra extremidade você tem uma força resistente. E aqui, no caso final, deve-se considerar que o raio da roldana, e isso é importante, aqui no caso, ele não é um parâmetro essencial na análise do desempenho. Porém, quando da aplicação de cabos de aço, então o diâmetro da roldana ele deve ser suficientemente alto. Um outro caso, que é a chamada roldana móvel. Essa roldana móvel, pelo próprio nome dela, móvel, aqui, ela pode deslocar-se juntamente com a carga. Emprega-se menos força que na roldana fixa para a realização do mesmo trabalho, seja para içar ou suspender uma carga qualquer. Esse sistema de roldana móvel, ela tende a ter a finalidade de reduzir o esforço para a pessoa. Então, na maioria das montagens, no caso, aqui nós temos uma força potente, no caso, e aqui são sistemas de resistência. O que nós temos nesse caso? Que a vantagem mecânica dela aqui é igual a 2. Por que ela é igual a 2, essa vantagem mecânica? Por uma questão simples, que a força potente, no caso, ela é metade da força resistente. Por que metade? Porque como nós temos uma força resistente e outra força resistente, aqui no caso, e lembrem que na questão da transmissão de força é isso aqui que interessa, no caso, então a pessoa só está puxando um lado da corda e não o total dela, então nós temos uma força resistente aqui no caso. Então o que a pessoa está puxando aqui é o total dela, no caso que é a metade, se nós considerarmos aqui o nosso caso. Então, essa roldana móvel, ela funciona como uma alavanca interresistente, e o diâmetro da roldana ele não influencia na vantagem mecânica aqui para nós, todo o sistema. Existem também outros exemplos aqui na questão da roldana, que é a talha. Só para deixar registrado, então a talha ela é um dispositivo formado por várias roldanas e tem a finalidade de alterar a direção e reduzir a aplicação de
de força, mas isso fica para uma próxima oportunidade de vídeo. Então, seguindo nesse nosso último ponto, que é o que se chama de máquinas ou de armações simples. Máquinas ou armações simples, elas têm a finalidade de nós unirmos mais conceitos aqui para tratarmos maiores itens de projeto. Então, máquinas simples, ela é o resultado ou são combinações de máquinas anteriores mais rústicas aqui no caso, ou com mecanismos mais simples para formar um sistema mais complexo, um sistema mais completo aqui para produzir algum resultado. Exemplos clássicos aqui: carro, guindaste ou até uma bicicleta para nós. Então, um procedimento de análise dessas armações simples, aqui um primeiro ponto. Aqui, observe que agora, nesse caso, o que nós vamos fazer é analisar quais são tanto o diagrama de corpo livre e quais são as forças atuantes nesse sistema. Observe os 3 casos anteriores do plano da polia e da rodana, aqui do caso, elas são das alavancas também, elas são casos mais simples de análise. E nesse sistema de armações aqui, nós precisamos já de um conhecimento, de um corpo de conhecimento mais robusto para traçarmos o sistema de resolução. Então, o primeiro deles aqui é isolar cada peça ou cada componente aqui, peça, ou vamos entender aqui como componente, e nós vamos observar isso, nós vamos fazer alguns exemplos disso, justamente trabalhando para identificar cada força e cada momento conhecido e desconhecido num sistema de coordenadas x e y, um sistema bidimensional, ou x, y e z para um sistema tridimensional. Lembrando, no caso, também que o sistema bidimensional ele resulta para nós 3 equações de equilíbrio, e o sistema tridimensional até 6 equações de equilíbrio. Então, o segundo ponto, fechado esse primeiro, o segundo é identificar todos os membros de 2 forças na estrutura. Membros de 2 forças são aqueles que, tanto num ponto quanto no outro, a intensidade da força ela é a mesma. Então, representar o diagrama de corpo livre aqui como tendo 2 forças colineares em mesma linha ou mesma estrutura, iguais, mas opostas, que atuam em seus pontos de aplicação. E um terceiro e último ponto, então, forças comuns a quaisquer membros aqui, tanto num ponto quanto no outro, que elas estejam em contato. Aqui, elas atuam com intensidades iguais, mas em sentido oposto. Um exemplo clássico aqui é a questão quando está analisando o sistema de análise estrutural para a treliça. Lembre sempre que num ponto aqui ele transmite tração e então, em outro ponto ele pode transmitir compressão, mas num lado e no outro a intensidade é a mesma. O que muda é só a questão do sentido. Então vamos lá. Um exemplo clássico aqui é a questão da caçamba e um braço vertical de uma retroescavadeira. Então, só para observar, aqui é um sistema do dispositivo real, e observe quantas forças nós temos se nós fizermos o que se chama de modelagem aqui do dispositivo. Nós temos pontos de conexão no I, o H, o F, o E, o C, o B, o D, o A e o centro de gravidade aqui, que é o que se chama de massa, onde se tem a massa da retroescavadeira aqui no caso. Então, nesse caso aqui, o que nós podemos ter? O que se chama de elementos de 2 forças. O que é um elemento de 2 forças aqui? A força de um ponto é igual à força de um outro ponto. Então, um elemento entre A e B. Observe aqui a atuação de força entre eles. Aqui, no caso, uma força EFAB. Se nós descobrirmos a força já nesse ponto, esse ponto aqui é a mesma força. Um outro elemento entre B e C, no caso, aqui entre B e C, a força que atua aqui, força B e C, ela é a mesma, tanto no ponto B quanto no ponto C. Então, descobrindo uma força num ponto, ela é a mesma na outra extremidade daquela barra. Outra, entre B e E,
Entre B e E, aqui no caso, B e E, observe aqui que a força que atua nesse ponto é a mesma que atua nessa extremidade da barra. Lembre, no caso aqui, o ponto B está submetido a 3 forças. Uma força BE, uma outra força BA e uma outra e terceira força, uma força, aqui no caso, BC. Então, são forças de intensidades diferentes aqui no caso. Porém, o que ele quer dizer aqui para nós? Que essa força aqui, FBE, é a mesma aqui no caso. Assim como aqui no caso, F, aqui, BC e aqui a mesma coisa. Uma, só puxar aqui, um FBA. Então, são forças iguais. E um outro elemento é o HI. Aqui, uma força aqui, HI, é a mesma que FHI nesse sistema. Então, isso são elementos de duas forças. E agora nós também temos elementos que se chama de multiforça, ou elemento de mais de duas forças, que é o elemento DH aqui. Nesse sistema, esse ponto D e o ponto H. Então, observe que eles, aqui no caso, eles são elementos de multiforça aqui. Tá? Então, multiforça. Então, o que é um elemento de multiforça? Que ele tem mais de duas forças. Vamos fazer uma análise aqui para nós. Se nós pudermos representar, são todas essas forças que atuam na estrutura. Aqui, o que nós estamos fazendo? Selecionamos esse elemento DH, aqui no caso, esse elemento DH, e nós colocamos todas as forças que atuam nessa estrutura, só no modelo do braço aqui. E outro que é o modelo da caçamba, um para o braço e outro para caçamba. Então, o que nós devemos fazer aqui no caso? Esse elemento DH, ele está sujeito a 5 forças. Se nós observarmos, a primeira delas é o ponto D, que é um pino. E lembrem que pino ele tem duas componentes de força, uma para o eixo X e uma para o eixo Y. Então, nós estamos representando aqui por DX e por DY as componentes do pino. Aqui, o pino. Um segundo é a força no pino em F. Aqui, então, mais um pino F. Aqui pino D e um pino F. Então, pino, lembre, pino, equilíbrio de corpos rígidos, pino, ele tem duas componentes de força, uma para o eixo X e uma para o eixo Y. Uma terceira, que é o elemento de força entre B e E, aqui no caso, essa questão de intensidade, um elemento de força H e I, FHI no caso, e uma outra, e último aqui no caso, uma força entre o braço aqui, BC, para nós. Então, fechando aqui, são esses elementos de força a que está submetido o elemento DH. Seguindo aqui para nós, um outro exemplo clássico é a chamada tração constante numa correia transportadora. Correia transportadora, aqui muito estudada e utilizado pela engenharia mecânica. No caso, se nós tivermos o dispositivo real, e aqui nós vamos ter um modelo idealizado, então fazendo esta análise aqui no caso, traçando esta nossa análise, o que nós temos? Se observar aqui para nós, esse é o ponto A, e esse ponto A, o que ele tem? Aqui no caso, ele tem um pino. Opa, pino, mas pino, o que é o pino? Quantos componentes tem? X e Y. E aqui nós temos um sistema de rolo, aqui no caso, então ele tem uma tração. E aqui ele tem uma carga qualquer, vamos representar por W, essa massa ou esse peso dessa carga. Então, traçando o sistema dela, aqui são os pontos de conexão para o ponto B. O ponto B também tem um pino, então ele tem uma reação em BX e ele tem uma reação, aqui vamos colocar para baixo, um BY. Então ele pode também ser representado um BY para cima, o sentido no caso. E ele tem aqui a tração
do rolo que está sendo puxado. E aí, seguindo, no caso, se nós separarmos, observe que nós fizemos uma separação primeira só deste bloco, aqui, então tem um só, e depois nós fizemos a segunda separação aqui, que é esta. Então, nós temos uma segunda. Então, nós temos um diagrama de corpo livre. Aqui nós temos um primeiro diagrama de corpo livre e nós temos um segundo diagrama de corpo livre. Aqui. E o que nós temos para cada um deles? Nós vamos ter somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e, se for o caso, somatório dos momentos igual a zero. Para esse caso primeiro, e para o segundo a mesma coisa. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos igual a zero. Por que isso? Para nós determinarmos as questões de equilíbrio, tanto para um quanto para o outro. Quais são as forças atuantes num ponto A, aqui um ponto A, um ponto B, aqui e o sistema de peso ou de massa que ele está desenvolvendo. Isso para um caso e aqui para o outro caso. Então observe, se nós já encontramos as forças num diagrama de corpo livre, essas forças aqui são as mesmas no caso, ok? Se nós traçarmos um segundo diagrama de corpo livre, não é necessário nós acharmos ou determinarmos uma segunda equação aqui para traçarmos essa estratégia de Bx e de By. Encontrando no primeiro diagrama de corpo livre, ele vale a força para o segundo diagrama de corpo livre. Ok? Então, um outro exemplo aqui é o que se chama de veículo para manutenção de aeronaves. E esse sistema aqui, vamos considerar esse veículo para a manutenção de pequenas aeronaves no caso. Então nós somos instruídos aqui pela análise dessa figura a considerar apenas os pesos dessas caixas J e o K, aqui no caso, embora claramente os pesos de vários outros componentes também sejam significativos. Mas vamos considerar esses dois caixotes aqui no caso, esses caixotes J e K aqui no caso. Então, para esboçar de forma clara cada um dos elementos, então vamos arbitrar agora, deixar as rodas no veículo. Então o ponto A e o ponto B, essas rodas aqui. Então, supondo, vamos traçar agora um diagrama de corpo livre, aqui para o nosso sistema de veículo para manutenção de aeronaves. Então, supondo que o veículo ele está estacionado em uma superfície plana, as reações de apoio são compostas, aqui no caso, por, se nós traçarmos só a roda, aqui, um AY e um BY. E aí nós vamos começar agora a fazer o que se chama de separação desses elementos. E nós vamos começar, aqui vamos só limpar esse sistema, vamos colocar aqui diagrama de corpo livre. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar a resolução só para essa barra superior. E o que nós temos nessa barra superior? Quais são as forças atuantes nessa barra superior? Nós temos que nesse ponto F, aqui no caso, nós temos um pino e nós temos uma força em X e nós temos uma força em Y. E nós temos ainda uma roda aqui no caso, que é uma força em Y, ou seja, ela está posicionada, lembrando no caso que ela é sempre aqui normal a superfície, então nós temos um GY aqui no caso. E nós temos ainda um peso, um W do J e nós temos um W do K. Então nós temos duas variáveis aí para nós. Esse é o primeiro diagrama, aqui no caso, o primeiro diagrama. Nós temos um segundo diagrama, justamente é aquele entre o F e o D, no caso. Lembrando, nós já traçamos o Fx e o Fy, então nós temos aqui um Fx e nós temos aqui um caso de Fy aqui. Então nós temos no ponto E, observe que no ponto E nós temos um pino também,
Então nós temos um EY e nós temos um EX, aqui no caso, um EX, e depois nós temos no ponto D, lembrando sempre uma reação normal, no caso, um DY. Seguindo, no sistema aqui de uma barrinha entre H e o I, esse é o chamado único elemento de duas forças, que é o cilindro hidráulico. Aqui, duas forças. Então, o que nós temos no caso? Que a força que ele suporta é HY, aqui no caso. Ou seja, H em Y e HY. Elas são de mesma intensidade, já que elas estão conectadas por pinos em suas extremidades e nenhuma outra força atua sobre ele. Então, seguindo aqui no nosso caso, observe aqui a mesma coisa, esse GY, o que ele tem? GY, lembre, força que atua normal aqui, ao caso. Nós temos aqui o H em Y, nós temos também um EX, aqui no caso, e um EY, aqui, e nós temos os pontos de conexão, CX e CY, aqui. E aí, seguindo, para fechar o nosso sistema, nós temos um AY da roda e um BY. E aí o que nós temos aqui? Um sistema de CX e um sistema de força CY. Nós temos um HY aqui e um, além disso, bem no meio aqui, nesse pontinho, aqui nós temos uma reação DY. Então, todas essas forças aqui no nosso caso são para serem encontradas. Observe que a parte mais fácil para nós iniciarmos, aqui era o primeiro, então, iniciando o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui no caso, o terceiro, o quarto, e aí fechando aqui o quinto e último. Observe por que nós temos que iniciar justamente por esse número 1 aqui e não pelo número 5. Pelo número 1 aqui, possivelmente nós já sabemos quais são as massas dos caixotes. Então, dessas massas dos caixotes aqui, é mais fácil de nós analisarmos essa estrutura aqui. Então, número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos pegar um exemplo aqui para nós trabalharmos que tenha números. Então, esse é um exemplo clássico, onde nós podemos utilizar a sistemática de máquina simples. Então, vamos considerar aqui, ele está pedindo para determinar os componentes horizontal e vertical da força que o pino em C exerce no elemento CB da estrutura. Então, nós temos uma força de 2.000 newtons, nós temos aqui ela, 2.000 newtons, nós temos um ponto pinado, ou de pino, aqui no caso, nós temos o ponto A, aqui com o ângulo de 60 graus, as distâncias, o ponto B, aqui também. Então, vamos lá, como é que nós vamos traçar a estratégia para resolver esse nosso sistema. Observe, antes de nós analisarmos aqui, que entre A e B nós temos uma força, aqui, FAB, que é a mesma do ponto B para o ponto A, que é FAB. E só para nós limparmos, no caso. Então, nós temos esse sistema de força. E aqui nesse pino, o que nós temos é uma força CX e uma força C em Y. E nós temos aqui a variável de massa, aqui no caso transformada para peso igual a 2.000 newtons. Ok? Então, lembrando mais um item, aqui para nós traçarmos, no caso, esse ângulo 60 graus, lembrando da trigonometria, que aqui é a mesma coisa. Então, 60 graus para um, 60 graus para o outro. Então, vamos traçar, esse seria o nosso diagrama de corpo livre. Agora, nós estamos interessados aqui justamente em determinar quais são os esforços que atuam no pino em C para nós. Então, começando, o que nós devemos observar aqui? Qual é
o elemento que contém mais variáveis? Qual é o ponto que contém mais incógnitas? O ponto que é o ponto C. Então, começando por ele, no caso, o que nós vamos estabelecer? Somatório de momentos no ponto C igual a 0 e considerando que esse é o giro aqui no sentido positivo. Então, somatório de forças no momento C é igual a 0. E quais são todas as forças que atuam para serem rebatidas de momentos para esse ponto C? A primeira delas é o 2000, no caso, que ele está fazendo um giro nesse sentido. Então, 2000 vezes 2, que é a distância perpendicular, no caso, aqui, menos, e aí o que nós vamos só abrir aqui? Então, nós temos uma força A, no caso, força A e B, vezes, agora, como nós queremos a distância perpendicular, vezes seno de 60 graus, aqui, vezes 2 mais 2 igual a 4. Aqui, lembrando, 2 mais 2 igual a 4, igual a 0. E aí, disso aqui, nós vamos obter que a força AB, ela vai ficar igual a aproximadamente aqui 1154,7 newtons. Essa é o primeiro elemento. Então, força AB, nós já conseguimos determinar. Então, o segundo passo, agora, como é um sistema de equilíbrio, num sistema de forças bidimensionais, 3 equações de equilíbrio. Nós utilizamos a primeira, agora nós podemos utilizar uma segunda, que é o somatório de forças. Aqui para nós, somatório de forças. Vamos dizer que as forças atuam positiva dessa forma aqui. Então, o que nós temos? Quais são as forças que atuam? Aqui, esse FAB, para nós, 1154,7 vezes, como nós temos que projetar ele para o eixo X, é cosseno. Então, cosseno de 60 graus, menos a força CX. Então, fazendo os nossos cálculos aí, chegamos a CX igual a 577 newtons. Muito bem. E a terceira e última equação de equilíbrio para um sistema bidimensional é somatório de forças em Y, para cima aqui no caso, é igual a 0. E o que nós vamos obter? A mesma sistemática de projeção da força, 1154,7 vezes, agora é seno de 60 graus, menos a força de 2000, menos, mais, aliás, aqui no caso, CY igual a 0. Isolando o CY, no caso, nós vamos obter CY igual a 1000 newtons. 1000 newtons. Então, aqui no caso. Então, a força FAB, 1154,7 newtons, o CX 577 e o CY 1000 newtons. Então, já obtivemos as forças que eram solicitadas pelo problema. Um outro exemplo aqui um pouquinho mais elaborado. Então, nessa estrutura, abaixo os elementos A, C e E. Então, o ponto A, o ponto C e o ponto E. Aqui, A, C e E. 1 e o B, C, D. B, C e D. Aqui estão ligados por um pino em C. Então, aqui tem um pino. Por um pino e pela haste DE. Então, aqui tem uma haste. Tem uma haste. Para o carregamento então, mostrado na figura, então determine a força na haste DE e os componentes da força exercidos em C e no que ela está projetado nesse elemento BCD. Então vamos lá. O que nós devemos fazer de início aqui no caso é justamente entender quais são as forças que atuam nesse nosso sistema. Se nós observarmos aqui,
já passamos também, direto também, para o diagrama de corpo livre. O que nós temos? Aqui nesse ponto B, nós temos uma força, um Bx no caso. Nós temos no ponto A, como ele é um pino, nós temos um AX e um AY aqui no caso. E nós temos aqui essa força de 480 newtons. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. O que nós devemos fazer aqui de início é estudar qual é ou quais são as forças, a X e a Y e B, que atuam nessa nossa estrutura, ou seja, análise de forças externas. Então, vamos iniciar aqui pelo sistema. Então, como as reações externas envolvem apenas 3 incógnitas, vamos calcular as reações considerando o diagrama de corpo livre dessa estrutura inteira, ou seja, vamos iniciar aqui pela equação que parece ser mais fácil aqui para nós. Como tem uma força de 480 projetada por Y e um AY somente, o que nós temos? Que podemos iniciar um somatório de forças em Y igual a zero por essa equação. E o que nós vamos ter? Obter aqui AY menos 480, nós vamos ter igual a zero, e aí nós vamos ter um AY igual a 480 newtons. Muito bem. Aí agora, seguindo, nós podemos fazer o seguinte, nós queremos determinar qual é a componente de B aqui, um B. Então, o que nós podemos fazer agora? Só que observe, nós temos uma variável AX e uma BX. Se nós colocarmos o somatório de forças em X igual a zero, nós não vamos conseguir resolver. Então, o que nós podemos fazer? Uma estratégia anterior é usar um somatório de momentos no ponto A. Por que somatório de momentos no ponto A? Porque o ponto A ele tem ainda uma força incógnita. Aqui para nós queremos determinar para o ponto B. Então, o que nós temos? O que é? 480, segurando o ponto A, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma movimentação negativa, então, menos 480, que é a força vezes 100 milímetros, aqui no caso, que é, lembrem, é a força aqui que atua num sistema de direção perpendicular, no caso, 480 vezes 100, mais o B vezes, aqui para nós, 160 milímetros. O B vezes 160. Cá está a distância perpendicular, igual a zero. Quanto resulta o B para nós? Aqui 300 newtons. Então, 300 newtons, ok? Então, seguindo aqui, o que nós temos ainda? Agora nós devemos determinar mais uma componente, que é para o somatório de forças em X. Então, somatório de forças em X igual a zero. No caso, o que nós temos? O B ou BX, no caso, vamos colocar aqui BX, mais AX igual a zero. E o que nós vamos ter? Aqui é BX, no caso, BX é 300. Então, passando para o outro lado da igualdade, nós vamos ter um AX igual a menos 300 newtons. E aí, nós vamos observar aqui um outro item, tá? Que é a composição das forças. Então, AX e AY já determinados e o BX também já determinado. E uma última observação aqui é o elemento de ângulo aqui que está atuando 80 sobre 150, aqui uma tangente menos 1, aproximadamente 28,7 graus aqui para nós. Então, seguindo nessa nossa resolução, o que nós precisamos fazer agora é o que se chama de separação dos componentes. Então, definindo o diagrama de corpo livre para o membro BCD. E aí nós vamos observar que a força exercida pela barra DE, ela tem uma linha de força conhecida aqui para nós, que é FDE, mas a de magnitude ou de intensidade desconhecido, sendo determinado justamente pela soma
dos momentos no ponto C. Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui, somatório. Vamos colocar embaixo aqui, somatório dos momentos no ponto C igual a 0, positivo. O que nós vamos ter? F. Vamos começar por ela. FDE vezes o seno daquele ângulo anterior, que era, aqui para nós, quanto valia aquele ângulo anterior? 28,07 aqui. Então, isolando no caso, vezes a distância até o ponto C, 150 mais 100, 250, 250, mais, agora, como nós estamos trabalhando no ponto C, o momento, então nós temos uma força de 300. 300 vezes a nossa distância aqui, no caso, ela é 60, mais, aqui no caso, 480 vezes 100 é igual a 0. Então, o que nós vamos ter aqui? Opa, aqui, só um momentinho. Aqui é só 80. 80. É a distância sempre perpendicular. Então, a distância perpendicular aqui no caso é 80 e não 60 aqui. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui no caso? Substituindo o valor aqui do ângulo 28,07 graus, nós vamos obter que o FDE é igual a, obtendo aqui para nós, um FDE igual a menos 612 newtons. Muito bem. Agora, o que nós temos? A soma das forças em X e em Y, então elas podem ser usadas para encontrar as componentes em C. E aí, o que nós vamos obter aqui, no caso? Somatório, vamos começar pelo somatório de forças em X. Somatório de forças em X é igual a 0. E aí, o que nós vamos obter? Quais são as forças que atuam? CX menos FDE vezes cosseno do ângulo 28,07 aqui para nós, mais 300 igual a 0. E aí o que nós vamos obter aqui no caso? Isolando o CX é igual a menos 840 newtons. CX, menos 840 newtons. E agora, somatório de forças para o Y. Aqui, no caso, o que nós vamos observar? Somatório de forças para o Y. O que nós temos? CY menos FDE vezes o seno do ângulo 28,07 menos, aqui para nós, 480, que é igual a 0. Resolvendo a nossa expressão, CY é igual a 192 newtons, 192 newtons. Só para deixar registrado, positivo aqui para nós. Então, CX e CY foram determinados, assim como a força aqui do sistema FDE. Aqui. Então, foram determinados aqui um deles, a segunda e a terceira. Seguindo agora, o outro sistema é determinar as forças aqui que tem nessa nossa estrutura. Então, como os membros ACE, eles estão estruturados como um diagrama de corpo livre, então nós podemos verificar essa solução pela soma dos momentos no ponto A, aqui para nós. Então, o que nós podemos observar no caso, somando essas estruturas gerais aqui, nós podemos fazer um sistema de somatório de momentos no ponto A. Só para nós tirarmos aqui um sistema de verificação. Então, não é necessário isso aqui, mas
é para verificar no somatório dos momentos no ponto A, nós temos que a força DE vezes o cosseno do ângulo vezes 300 mais FDE vezes seno vezes 110 vezes 100 aqui no caso menos CX vezes 220, ela tem que ser igual a zero. Então, se nós substituirmos todos esses valores, nós vamos observar aqui que vai fechar um zero para nós. Então, FDE, aqui no caso é 612, negativo, menos 612, aqui o alfa é 28,07 e nós temos um CX de 840. Então, nós temos aqui que de um lado é zero e o outro é zero. Então, ok, verificado para nós. Ok? Então, seguindo um outro exemplo aqui, que é o que se chama de um outro problema um pouco já mais elaborado, mas não tem muita, não segue muita diferença em relação aos anteriores, que é uma pá carregadeira de um trator de carregador frontal, mostrado na figura. Ele sustenta uma carga de 14,5 kN e o movimento da caçamba é controlado por dois mecanismos idênticos. Então são dois mecanismos idênticos, dos quais apenas um é mostrado. Então é um frente aqui e outro no plano de fundo. Sabendo que o mecanismo mostrado sustenta metade da carga de 14,5 kN, determine a força exercida, letra A, pelo cilindro CD e pelo cilindro FH. Então, o outro é pelo cilindro FH. Aqui, FH. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer aqui no caso? Estruturar quais são as forças que atuam em um ponto e em outro ponto. Então, seguindo, vamos fazer aqui para as forças atuantes na caçamba. Aqui o mecanismo entre os pontos A e D. Aqui, o que nós temos? Então, para os pontos A e D, o que nós temos aqui no caso? Se nós estruturarmos o somatório de momentos no D igual a zero, o que nós vamos ter? Esse 14.500, que é a força 14.500, e observe que ele fala que só está sendo mostrado uma parte, então ela tem que ser dividida por 2, no caso, dividido por 2, vezes a distância, que é 0,3, ali, que eram 300 milímetros, passando aqui no caso para metros, então 0,3, e nós estamos colocando o somatório dos momentos no ponto D, então é a força vezes a distância, menos uma outra força que atua entre A e B, um FAB aqui, vezes a distância, que é, se nós observarmos, 0,32 metros aqui no caso, ou metro. Então, igual a zero. Esse FAB vai resultar para nós igual a 6.797 newtons. Essa é a força entre A e B que atua aqui no sistema. Então, observe que existem dois mecanismos de suporte idênticos. Então, para as forças atuantes no braço B, C e E, que é um mecanismo no caso, nós temos que observar qual é o ângulo que atua entre C e D. O ângulo que atua entre C e D, ângulo aqui que atua entre eles, entre C e o D, aqui, o que vai ficar? Um ângulo aqui, no caso, vamos colocar um ângulo é igual aqui um arco tangente de, a distância é 0,32 menos 0,16 dividido pelo total aqui no caso, que é 40. Então, é o 320 menos 160, aqui no caso,
é o total, 32 aqui, 320 é o total, menos o fragmento, no caso, que é 160, dividido aqui pelo 400, ou 0,4, que isso aqui vai resultar para nós em um ângulo aproximado de 21,8 graus, que é o que atua entre aqui, só retornando, aqui é um ângulo que atua justamente aqui. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, 320 menos 160, no caso, para nós pegarmos essa parte aqui, sobre essa nossa dimensão toda aqui, que é 400 e não 300. Nós temos que ter esse cuidado. Nós precisamos só pegar esse triângulo aqui, no caso. Então, obtendo esse valor alfa de 21,8, nós podemos colocar um somatório de momentos no ponto E. Somatório de momentos no ponto E igual a zero. No caso, o que nós vamos obter? Uma força FAB. Vamos representar ela direto, 6.797 vezes a distância, que é 0,46 metro, mais uma força entre CD, vezes o cosseno agora do ângulo 21,8, vezes a distância, que é 0,3, menos o FCD, no caso, vezes o seno de 21,8 vezes a distância, que é 0,10, igual a zero. E aí o que nós vamos obter no caso? Um FCD igual a menos 12.951 newtons. E esse aqui é o valor. Menos 12.951 newtons. E para as forças que atuam no braço DFG, o que nós vamos ter no caso? Aqui, somatório dos momentos no ponto G, vamos colocar aqui, no ponto G, é igual a 14.500 dividido por 2 vezes 1,5 mais a força entre o ponto F e o H vezes o seno de 45 graus, ali, no caso, vezes 0,48, que é a distância, menos FH vezes cosseno de 45 graus vezes a distância, que é 0,12. 0,12 igual a zero. Disso aqui nós temos o quê? Que a força entre o F e o H é menos 42.721 newtons. Essa é a outra força aqui que nós temos nesse nosso sistema. Então, são os três elementos de força determinados: a força AB, a força CD e a força FH. Seguindo para mais um exemplo aí para nós, observe que cada exemplo é um pouquinho mais complexo já o nosso sistema de análise. O que nós temos nesse nosso item? Vamos identificar aqui. Então, a caçamba da retroescavadeira e seu conteúdo possuem um peso de 1.200 libras e um centro de gravidade que localiza essa massa, então, no ponto determinado pela letra G. Determine as forças do cilindro hidráulico AB e nas ligações AC e AD para manter o carregamento na posição mostrada. Então, a caçamba possui um pino em E aqui para nós, e sabendo que pino ele tem dois componentes. Então, vamos lá, vamos começar por esse pino em E. Quais são as componentes de pino aqui que existem para nós? Aqui tem uma componente, uma EY e uma EX e uma EX. Nós temos uma força entre A e C
aqui no caso, que é uma força entre A e C. Nós temos também aqui uma componente que é G igual a 1.200 libras. E ainda nós temos, além disso, nós temos uma força entre A e D, aqui, FAD, e nós temos ainda uma força que atua aqui, vindo do ponto B para o ponto A, que é essa aqui, FAB. E ainda aqui nós já representamos, no caso, que é a força entre A e C. Então, observem todas essas forças que nós temos aqui no nosso caso. Então, força AC, força peso, aqui, 1.200 no caso, força EX, força EY e força AB. E a força entre A e D. Então, o que nós podemos estruturar para representar esse nosso problema? Um ponto aqui que nós podemos colocar como variável de inicial para estruturar uma equação de equilíbrio de momentos é justamente o ponto E, porque o ponto E ele tem duas variáveis, EX e EY. Então, começando por esse ponto E, somatório dos momentos no ponto E igual a zero, aqui o que nós vamos ter? Vamos lá, força entre A e C vezes um cosseno de 60 graus, aqui no caso, só da onde vem esse cosseno de 60 graus, é justamente essa abertura aqui no caso, que é só essa linha aqui. 120 é o total, ele faz 60 graus, ok? Então, aqui, seguindo, então, FAC vezes cosseno vezes a distância, que é 1, no caso aqui, 1, mais FAC vezes o seno de 60 graus vezes a distância, que é 0,25 pé, igual a, opa, não é igual a zero aqui ainda, menos, aí nós temos a carga, isso, menos 1.200 vezes 1,5, igual a zero. Então, todas as forças representadas. E aí o que nós vamos obter? Que o FAC aqui é aproximadamente 2.512 aqui, 2.512, vamos deixar aqui no caso, 2.512. E aí, seguindo aqui, utilizando agora o método dos nós, aqui nós podemos representar o método dos nós justamente nesse ponto A, aqui, ó, tá? Um método dos nós. Método dos nós, também discutido na análise estrutural, na parte de treliças, então é importante aqui nós aprendermos a fazer esse método dos nós. Então, aqui, método dos nós, vamos considerar aqui a junta em A, no caso, e o que nós temos? Somatório de forças, vamos começar por eixo Y, aqui no caso, nós temos a primeira, que é a nossa encontrada, a FAC, no caso, 2.512, vezes um seno de 60 graus, no caso, menos um FAB, vezes o seno de cosseno, de 45 graus, é igual a zero. Então, o FAB vai resultar em aproximadamente 3.077 libras aqui para nós. 3.076, 3.077. Está de bom tamanho. O segundo é o somatório de forças em X. Somatório de forças em X é igual a zero. E o que nós vamos ter? Um FAD menos 3.077 vezes o seno de
45 graus, menos 2.512 vezes cosseno de 60 graus, igual a zero, que aí vai resultar um FAD igual a 3.431,7 ou 3.432 libras. Essa é a força aqui que atua no elemento AD. Então, FAC, FAB e FAD, todos eles determinados aí para a resolução desse nosso problema. Ok? Então, o último problema aqui para nós fecharmos com chave de ouro essa análise estrutural visando máquina simples. Aqui ele está falando que o guincho é usado para suspender um motor de 200 kg de massa. Determine a força que atua no cilindro hidráulico AB. Então, aqui nesse sistema, as componentes horizontal e vertical de força no pino C. Então, aqui tem um pino, no caso, e as reações de apoio no ponto D, nesse sistema. Então, o que nós temos que fazer? De início, ele é um problema um pouquinho mais que envolve a questão de trigonometria. Nesse nosso caso, o nosso sistema aqui não é trabalhar numa questão de trigonometria, mas sim na questão de mecânica geral mesmo, análise de forças. Então, o que nós vamos dissecar esse problema aqui, trabalhar ele, no sentido do seguinte: o que nós temos no ponto C? Ele está indicando que tem um pino CX e CY. Pronto. Nós temos uma força aqui que atua do B para o A, uma força AB. Nós temos uma massa 200 vezes 9,81. E nós temos aqui ainda, num ponto DY aqui, o que nós temos? Um DY, um dx, e ainda nós temos um momento aqui em D. Momento D. As reações no apoio, ele está falando que é apoio fixo, então duas forças e um momento. Muito bem. Então, o que nós devemos fazer diretamente aqui nesse problema? Se nós considerarmos o ponto A e o ponto B como chamado membro de duas forças, então nós simplificamos a análise do nosso querido problema. E o que nós devemos fazer é encontrar qual é o comprimento aqui entre esse ponto A e B. Entre o ponto A e B. Observa um detalhe que tem um ângulo de 10 graus que atua lá no ponto C. Se tem um ângulo de 10 graus que atua lá, o que nós podemos fazer? Se nós passássemos uma reta aqui no caso, esse 10 graus ele está aqui, não é? Não tem 10 graus aqui. Não está faltando aqui para fechar um 90 graus 80. Então aqui é 80 graus. E aí o que nós temos no caso? Nós temos uma dimensão de 350, nós temos uma outra dimensão de 850 e nós temos um ângulo de 80 graus. Aqui vamos colocar um pouquinho maior, 80 graus, e nós temos um comprimento LAB aqui a ser especificado para nós. E aí o que nós podemos fazer? Ainda aqui, só para nós termos uma ideia, aqui, vamos colocar aqui FAB, nós temos um outro ângulo aqui ainda que nós também podemos determinar. Vamos colocar aqui como alfa, no caso. Como nós podemos determinar primeiro esse comprimento? Aqui, utilizando a lei tanto do cosseno primeiro e depois a lei do seno. Então, vamos lá, vamos utilizar essa nossa lei do seno primeiro. Comprimento LAB, ele vai ficar igual a 350 ao quadrado mais 850 ao quadrado menos 2 vezes 350 vezes 850 vezes o cosseno de 80 graus. Tudo isso em raiz, que vai resultar para nós um LAB igual a 861 milímetros. Aproximadamente 861 milímetros. E aí agora nós podemos determinar aquele ângulo alfa.
este ângulo alfa aqui no caso. Como nós podemos fazer? Pela lei, nós usamos aqui a lei do cosseno, agora vamos lá a lei do seno. Então, seno de alfa sobre 850 é igual a seno de 80 graus sobre 861 que nós acabamos de determinar. 861. Nós vamos resultar em um ângulo alfa igual a aproximadamente 76,4 graus. Então, aqui nós já temos os parâmetros geométricos que nós precisamos para a resolução do problema. Então, podemos colocar agora as chamadas equações de equilíbrio. A equação de equilíbrio, se nós observarmos aqui, vamos limpar esse problema, aqui, o ponto interessante para começar as equações de equilíbrio é justamente o ponto C. Por que isso? Porque nós podemos começar a analisar esta barra superior aqui. Então, vamos começar por essa barra superior. O que nós temos nessa barra superior, se pudermos representar ela aqui no caso, nós temos essa representação, nós temos uma força aqui, vamos colocar maior, que era o 200 vezes o 9,81, nós temos ainda o Cx e o Cy, e nós temos uma força aqui, que é FAB. E aí nós temos as distâncias aqui, no caso. Então, disso aqui, nós podemos tirar que o somatório de momentos num ponto C ele é igual a zero. E o que nós temos? 1900 aqui, 1962, que é esse massa vezes a aceleração do campo gravitacional. Então, vezes 1,60 metro aqui no caso, isso aqui é 1250 e essa outra distância aqui é 350 aqui no caso. Então 1250 mais 350, 1600 ou 1,6 menos FAB aqui no caso, projetado num eixo perpendicular. Então, seno de 76,4. 76,4 vezes a distância 350 ou 0,35 igual a zero. Nós vamos obter que o FAB, aqui no caso, é igual a aproximadamente 9.227. 9.228 aqui no caso. 9.228 newtons. Muito bem. Seguindo aqui no caso, se nós colocarmos nesse sistema para determinar o Cx e o Cy, então o que nós temos? Somatório de forças no eixo x igual a zero. E o que nós vamos ter? Cx menos 9.228 vezes cosseno de 76,4 graus igual a zero. Cx vai resultar 2.169. Vamos colocar aqui direto, arredondado já. E o último, somatório de forças em y igual a zero. Ou o que nós vamos ter? Cy mais 9.228 vezes o seno de 76,4 menos a massa, que agora é transformada em peso, 1962, igual a zero. Então, Cy é igual a aproximadamente 7.007 newtons. Ok? Esse é o primeiro. Agora, se nós isolarmos aqui, então, um diagrama de corpo livre, o diagrama de corpo livre aqui para o primeiro, agora retornando, vamos apagar
esse diagrama de corpo livre aqui, nós vamos pegar o outro diagrama de corpo livre, que agora é o sistema total. Então, nós vamos pegar o todo aqui para nós. Então, nós fizemos nós vamos fazer um segundo agora. Aqui, então, ele tem uma sistemática e ele tem uma barra aqui para baixo, no caso, e tem dois pontos aqui, que ele está fazendo a união, aqui só representar ela mais reta, no caso. Isso, então, o que nós temos aqui? A força, aqui já determinada, nós temos essa força determinada, nós temos esta e esta força também determinada, e aí está faltando nós determinarmos aqui o dx, o dy, o dx e o momento em d. E aí o que nós vamos fazer no caso? Aqui, como nós já temos essas variáveis de força, aqui vamos começar aqui o diagrama de corpo livre. E aí o que nós vamos colocar? Somatório de forças em x é igual a zero. O que nós temos? Qual é a componente de força que nós temos aqui no caso? Só aqui, o que nós vamos ficar? Que é a parte de baixo aqui para nós, que é dx igual a zero. Justamente porque nessa parte de baixo aqui, nós estabelecendo o diagrama de corpo livre, nós não temos outro elemento no eixo x, então dx igual a zero. Somatório de forças no eixo y é igual a zero. O que nós temos no caso? Então, dy menos 1962 igual a zero. Então, dy é igual a 1962 newtons. 1962 newtons. E aí, a última parte, que é o somatório de momentos no ponto D, o que nós vamos ter? 1962 vezes. E agora temos um problema de geometria aqui, que é o sistema 1250 mais 350, 1250 e 350, que é 1600 aqui, ou 1,6, menos essa distância agora aqui do P, aqui, ó. Qual é essa distância aqui para nós? Essa distância, ela é o que? 850 mais 550 vezes seno de 10 graus. Aqui, ó. Onde estão esses valores? Aqui é 850, aqui é 550. E aqui, lembre que ele tinha o ângulo de, aqui que era 10 graus. Opa, 10 graus. Então, o que vai ter? 850 mais 550, entre parênteses, vezes seno de 10 graus. Então, 1,6 aqui, menos 1,4 vezes seno de 10 graus. Fecha, menos o momento em D, que é igual a zero. Então, o momento em D, aqui vai resultar aproximadamente aí 2,662 Newton metro. 2.662 newtons metro, ou 2,66 kN por metro. Então, esse é a resolução. Nós encontramos os valores aí que o problema estava pedindo. Utilizamos um diagrama de corpo livre na parte superior, depois um diagrama de corpo livre num todo, aqui no caso, considerando essa nossa massa aqui,
E aí utilizamos a lei do seno aqui e a lei do cosseno, no caso. Obtivemos a força AB, a força CX, a força CY, depois DX, DY e o momento em D. E fechamos esse nosso problema. E aí deixo um pensamento para vocês aí, para reflexão. Então, para inventar algo, não é? Você precisa de ideias e de uma pilha de lixo, aí, como dizia o Thomas Edison, aí, que foi um dos grandes inventores, aí, inspiradores aí para todo mundo, ok, pessoal? Então, deixo aí para vocês, peço que vocês curtam o canal, inscrevam-se lá no canal, deixem um joinha para nós lá, para nós aí continuarmos trabalhando e postando novos vídeos para vocês. Até o próximo vídeo.